E nós estamos no mês de gratidão, no dia 23, se eu não me engano, é o Dia Mundial de Ações de Graça. Há uma tradição muito grande nos Estados Unidos, um país protestante, e não é tão forte no Brasil. E nós temos trabalhado nesse sentido de trazer relevância. Esse dia é um dia especial para que a gente dê ações de graças ao Senhor. Eu lembro no primeiro ano que eu tive aqui, né, o primeiro ano que eu cheguei, a gente fez um encontro ali na chácara perto da casa do Valdecir, ali no Jambeiro. E a gente fez pamonha, lembra? Quem lembra aqui que a gente ralou, fez pamonha? E eu até falei conversando com o Manuelzinho, né, antes do encontro. Não, eu quero participar. Não, tudo bem, Manuelzinho, você vai usar o que você sabe fazer, o que você quiser mandar, eu faço. Eu falei, o que eu vou botar o Manuelzinho para fazer? Ele falou, me dá aqui o liquidificador. Ele que bateu o milho no liquidificador. Ele pegava lá e ele chacoalhava para bater. Eu falei, meu Deus do céu, só o Senhor mesmo. E isso é expressão de gratidão, né? Quando a gente se reúne, quando a gente está junto para comemorar. Mas não foi um dia de folga da gente, né, só curtir? Não foi um dia de gratidão. Aquele dia nós separamos, né? Tínhamos outras coisas para fazer, mas nós nos separamos para ir lá e agradecer a Deus. E quando a gente olha para a nossa vida, por conta das pressões do dia a dia, né, do trabalho, daquilo que a gente vive, né, a vida como ela vai nos trazendo pressão, e a gente acaba esquecendo de agradecer a Deus. Gratidão não é mais assim uma habilidade espiritual, né? Mas é uma necessidade que a gente tem todos os dias de reconhecer a fidelidade de Deus na ação na nossa vida, né? Imagina só que só por nós estarmos respirando aqui hoje já é motivo de gratidão, de toda a gratidão nas nossas vidas. E nós somos chamados nos dias de hoje a voltar os nossos olhos para aquilo que Deus fez e para aquilo que Deus é e para aquilo que Deus continuará fazendo em nossas vidas. O oxigênio que move a vida do cristão é a gratidão. E hoje nós vamos olhar para o livro, para a carta de Colossenses, de Paulo aos Colossenses. E a gente vai ver, relembrar nessa carta, que a gratidão não fica apenas dentro de nós, mas ela transborda para o outro. Acho que o grande ensinamento que Paulo traz aqui é esse transbordar da gratidão que é nata dentro de nós, tem que nascer abundante dentro de nós, mas não pode ficar naquela gratidão individual. Mas ela tem que alcançar o meu irmão, a minha irmã, a igreja. E como que ela se manifesta? Se manifesta de várias formas. E essa gratidão, essa ação de Deus sobre nossas vidas, ela vem como um governo de Deus nas nossas vidas, a manifestação da palavra que habita e o nome de Cristo que é exaltado. E isso está, como a Laodiceia já antecipou, no sábado, né? Capítulo 3 de Colossenses, versos 15 e 17. Colossenses 3, 15 e 17. Diz a palavra do Senhor. Eu lembrei de uma coisa. No último culto, eu falei que a gente ia resgatar. Robertão, meu xará. A gente ia resgatar essa relevância da palavra de Deus. Então, toda vez que a gente for ler a palavra de Deus no culto de domingo, eu convido a igreja a ficar de pé. Se eu não lembrar, é só fazer que nem o Roberto fez, já fica de pé. E aí a gente tem que trazer esse costume novamente como respeito a essa palavra que nos traz vida. Diz a palavra do Senhor: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo.
e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. A igreja pode se assentar. E eu estava falando, a gente estava pensando em paz, a paz do Senhor, né? E como que eu posso trazer isso como para a igreja poder entender aquilo que eu quero transmitir a vocês? Aí eu pensei numa ilustração, né? Talvez uma ilustração venha nos trazer o real sentido daquilo que Deus tem trazido na palavra. Imagina que muitas vezes pode pensar... Amém. Imagina que a gente pode pensar que paz é silêncio total. Quando eu estou em paz, eu estou em silêncio total. Mas será que paz é a ausência total de ruídos e movimentos? Será que a paz de Cristo é justamente esse vácuo, esse vazio? Quando eu estou em paz, eu quero estar em paz. Normalmente o adolescente, viu mãe, você que é mãe de adolescente, entra no quarto, me deixa em paz, bate a porta, se tranca lá dentro e ela fica no silêncio, que ela acha que vai encontrar a paz dentro daquele quarto silencioso. Mas a paz de Cristo não está naquele silêncio. A paz está em meio aos ruídos, aos movimentos. Ela se parece mais com o som de uma cachoeira. E eu fiquei imaginando isso, eu que sou de cidade grande, e muitas vezes ia na cachoeira, eu ficava imaginando esse som de cachoeira. Para quem já foi na cachoeira, você sai da estrada, sai da cidade, daquele barulho, aí você vai se afastando, vai chegando, você não vê nada, a cachoeira está lá longe. Quando você chega na cachoeira, aí você ouve aquele som da água caindo. E parece até que tudo fica mais bonito. Os passarinhos cantam mais bonito, as flores são mais bonitas, né? As coisas ficam mais gostosas com aquele som gostoso de cachoeira. E eu queria, nesse momento, que a gente vai apagar as luzes, e eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. É um vídeo de 1 minutinho, para vocês entenderem o que eu quero falar para vocês. Chegando nessa cachoeira. Acho que muitos de vocês já tiveram numa cachoeira como essa. Não com essa música de fundo, mas aquele barulho da cachoeira. Não é que não tem barulho. O barulho da água caindo não incomoda. O ritmo da água passando do rio, nada disso incomoda. Parece até uma melodia que nos traz descanso. E a gente está na frente daquela cachoeira e
e todo aquele estresse que a gente vive na cidade, né? Buzinas de caminhão, carro, farol, moto, e trabalho, e meta, e quando a gente está na frente de uma cachoeira, a gente vê aquela paz, e isso vai nos acalmando. Não é apenas a imagem da cachoeira, mas todos os sons que essa cachoeira traz, vem trazendo paz ao coração. E a ilustração que eu trouxe é mais ou menos entender que a paz de Cristo é como se fosse a paz dessa cachoeira. Imagina que você está no meio de toda a confusão, barulhos, e você está diante daquela cachoeira e a sua cabeça começa a se desligar dos problemas, dos conflitos, dos traumas e que está vivendo. E de repente você está lá e a paz vem e toma conta do seu coração. E o seu coração começa a bater num ritmo diferente. Não mais naquele ritmo forte de quem está no trânsito, no trabalho, correndo, mas no ritmo de quem está absorvendo tudo aquilo que está sendo colocado diante de nós. Eu imagino a paz de Cristo como essa paz, que ela vem nos enchendo, alcançando o nosso coração, nos mudando, e a gente começa a ter um outro ritmo a partir dessa paz. Não mais o ritmo da correria, mas um ritmo mais calmo, mais cadenciado. Quando a paz habita ricamente em nós, nós passamos a perceber o som de Cristo. E esse som é refletido como a igreja que vive em unidade. Uma igreja unida, sem briga, todo mundo ajudando o outro, é como se nós estivéssemos na frente da cachoeira. As palavras de encorajamento entre os irmãos, reflexo dessa paz. Quando nós estamos em briga, um não ajuda o outro, é aquela crise. Quando um ajuda o outro, encoraja o outro, essa paz começa a fluir. Então, o louvor em meio às lutas, que nem Abacuque, que nem tantos outros que mesmo em meio às dificuldades, como a igreja de Tessalônica, a gente estudou hoje, mesmo em meio às tribulações, louvava ao Senhor em gratidão por tudo que Deus é. A paz de Cristo é esse som doce, que não elimina o barulho do mundo. Não é sair do mundo, da onde a gente vive, fugir, não é fuga, mas é viver transformados pela harmonia dessa palavra. É isso que Paulo, de forma, vamos dizer assim, que eu tenho expressado de forma poética para a igreja, é isso que Paulo vem e traz para nós. Você quer viver essa paz que a gente sentiu agora com esse som de cachoeira? Essa paz deve governar o seu coração. Quando a gente entrega a nossa vida a essa paz, a gente sai do caos e a gente passa a viver um tempo em paz. E é isso que Paulo fala aqui, que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam gratos por isso. Muitos sons do dia a dia vêm na nossa mente. Duvido que no nosso dia a dia a gente não viva as dificuldades dos relacionamentos, as ansiedades, os sons que trazem sofrimento, os sons que causam mágoas, os sons que geram brigas. Todos esses sons estão aqui no meio ambiente. A gente está vivendo num mundo caído, um mundo impactado por sons que nos fazem viver em caos. E se a gente deixar esse som nos conduzir, nos levar, nós vamos viver ansiosos, briguentos, cheios de mágoa, porque esses sons nos consomem. É como aquele doce som da cachoeira que fosse escondido pelo som da cidade e da rodovia. Muitas vezes a gente vai permitindo, dando mais atenção a esses ruídos do que o som de Deus no nosso coração. O Senhor vem com aquela paz,
e a gente então não dá atenção e a gente vai deixando aquele ruído de forma grandiosa entrar na nossa vida. Porque a paz de Cristo não é a ausência de conflito, mas uma transformação da mente e do coração. Imagina que os problemas não vão acabar. Quem está fazendo o Enem hoje vai dar duro, porque vai ter que tirar uma boa nota, porque senão não tem uma boa classificação. Quem trabalha hoje precisa trabalhar e cumprir sua meta, porque se não cumprir não vai chegar, não vai crescer profissionalmente. Não tem jeito. A gente tem que ter o esforço natural de viver a nossa vida. Isso não é fácil. Cuidar dos filhos é outra questão. Viu, mamãe? Mamãe nova do Luca? A vida, né, é assim. Quando a criança nasce, eu não sei o que fazer com essa criança. Quando ela cresce um pouco, eu não sei fazer com aquela criança. Quando ela vira adolescente, eu não sei fazer com aquela criança. Quando o pai está velhinho, com 90 anos de idade, olha para o filho e fala, eu não sei o que fazer com esse filho. Porque são os desafios diários que a gente vive, pressões que vêm da nossa vida o dia inteiro. Agora, o que nós precisamos é mudar a nossa maneira de ver, enxergar e viver a nossa vida. E isso mudar não é só uma mudança como se fosse uma pregação coaching. Não, é só você pensar coisas boas que as coisas mudam. Eu vejo muito por aí. Se eu pensar positivo, tudo vai mudar. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está trazendo aqui que o árbitro das nossas decisões, dos nossos caminhos, das nossas atitudes, não são os nossos pensamentos mais, mas são os pensamentos e ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Que o Evangelho, que é a cruz de Cristo, possa mudar a nossa percepção e o nosso jeito de caminhar. E isso acontece através da maturidade espiritual. Quando a gente chega na igreja, que a gente se converteu, a gente veio, professou a nossa fé, ou sem olhar para essa parte burocrática da igreja, mas a gente expressou no nosso coração de que Deus realmente, Jesus Cristo é o nosso Senhor, a gente começou a engatinhar. A gente ainda não tem o fruto do Espírito completo, ele está começando a dar broto. E aí o que a gente faz na nossa caminhada de amadurecimento é começar a abandonar as obras que a gente praticava antes e começar a viver o fruto do Espírito. E quanto mais liberdade a gente dá à ação do Espírito, mais esse fruto cresce. Mais a nossa mente e a nossa ação é transformada. Mais longe do ruído a gente está. E mais perto do som da paz de Cristo a gente vive. Simples assim. Se eu não me aperfeiçoo na fé, se eu não busco a presença do Espírito Santo, se eu não dou liberdade para ele agir na minha vida, eu continuo praticando as obras da carne. Mas quando eu falo de amor, benignidade, mansidão, domínio próprio, quando isso começa a ser importante na minha vida, então eu começo a não mais viver o caos, mas eu começo a viver a paz de Cristo. Agora, o mais importante é que isso não dá para fazer sozinho. Muitas vezes a gente vê que a nossa fé, a gente pode desenvolver ela sozinha. O meu amadurecimento é único, só eu. Eu e Deus está bom, e não é assim. A nossa maturidade na fé depende do outro. Se não tiver o outro, como que eu posso ser benigno com o outro? Como é que eu posso trabalhar o meu domínio próprio se não tiver o outro? Como é que eu posso amar o outro se não tem o outro? Por isso que o Paulo está falando aqui para a igreja, é que nós precisamos ser gratos, deixar essa paz transbordar na nossa vida, mas não sozinhos, individualmente, mas como corpo e comunidade. E o que é que enriquece a comunidade como unidade de Cristo, a igreja como única, como comunidade de Deus? É a palavra de Cristo, que é esse som que enriquece a comunidade. Como que eu posso ouvir o som da cachoeira se eu não conheço a cachoeira? Como é que eu posso
abandonar o som, ou deixar de lado os ruídos, se eu não sei o que é som de Cristo, o que é a paz de Cristo e o que é ruído do mundo. Eu preciso mergulhar na palavra, porque a palavra vai me mostrar o que é som da paz de Cristo. Olha o que Paulo fala à igreja: que a palavra de Cristo habite ricamente. Não é apenas um conhecimento. Ah, não, eu conheço. Não, ela faça morada, raiz na nossa vida. E aí, em relação à palavra, vem a comunidade. Instruam e aconselhem-se mutuamente. Então não basta só eu conhecer a palavra, eu preciso viver e compartilhar essa palavra. Louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. A alegria de receber uma palavra tão preciosa para as nossas vidas. Você já parou para pensar aquele dia que você está estressado? Parece que não, mas pastor estressa também, viu? A gente tem dias que nós não nos aguentamos. Imagina que aquele torneira gotejando vai te deixando os nervos à flor da pele. Você já está com a cabeça quente. Ou então começa aquela latição de cachorro para tudo quanto é lado e você está, tentando trabalhar e os os cachorros estão lá aprontando. Olha lá, toca o alarme e aquele monte de barulho. Cada barulhinho vai irritando você cada vez mais. Dá vontade de chegar lá, chega. Faz parte do sermão. Eu falei, não, quando eu levantasse a mão, ele... Aí, ó, obrigado, Lucas, valeu. Esses são os sons de coisas que tentam encher o nosso coração. E o que Paulo fala? Não nos deixemos encher a nossa mente com esses sons. O som da mágoa, o som da dissensão, o som dos problemas, do individualismo, da vaidade. Não são esses sons que têm que encher o nosso coração e nossa mente, mas é a palavra de Jesus Cristo. Esse som tem que ficar importante na nossa vida, não o resto. É importante que encher significa instalar ela dentro de nós. Não apenas uma informação, mas que ela entra, permaneça e governe. Se a palavra de Deus não encher, não permanecer e não governar, nós não tivemos a palavra de Deus habitando em nós ricamente. Eu ouvi. Pastor, a palavra de Deus está enchendo a minha vida. Eu leio a Bíblia todo dia, estou seguindo fiel lá. Amém, irmão, graças a Deus. Você tem praticado? Não, mas aí também está pedindo demais. Não, tem que entrar, permanecer e praticar. E ela tem que ser tão grande na nossa vida, que quando alguém olhe para nós, enxergue a Jesus Cristo. Que Ele seja visível em nós. Como pode eu falar que eu sirvo a Cristo, que eu sou seu discípulo, mas as minhas atitudes são sons estranhos à paz de Cristo? A minha vida é mais um ruído do que um som de cachoeira. Por isso que Paulo vem falando nesse processo de formação dentro de nós. Na hora que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós somos muito cheios de ruído. E através do discipulado, de eu caminhar com meu irmão, de eu me encontrar com ele, de eu falar da palavra de Deus, da gente ver os desafios diários, como Deus, como o Senhor Jesus responderia àquelas situações que nós estamos vivendo. E aí a gente vem vivendo esse processo de ajustar a nossa vida, que era um ruído, a um som da paz de Cristo. E isso vem pelo caminhar com o tempo, com a palavra de Deus, com o caminhar junto, ombro a ombro. Por isso que eu não acredito muito quando a gente fala dos desigrejados.
São os cristãos que não estão em nenhuma igreja, que vivem a carreira solo. Não é possível, ele pode até ter uma comunidade cristã online, mas eles têm que estar juntos, unidos. Se não tiver essa troca, como que eu vou poder manifestar a grandeza de Deus na vida deles? Meus amados, quando o coração é grato, o serviço é leve, a comunhão é sincera e o ensino é mútuo e alegre. Precisamos dar espaço para que o Espírito Santo nos conduza de uma forma em que a gente, gratos pela ação de Deus, nós deixemos a Sua palavra entrar na nossa vida e nos transformar. Mas não transformar somente a nós, transformar também ao nosso irmão. E transformar a vida do nosso irmão não é só aquele que está dentro da igreja. Porque nós não somos chamados para ficar dentro da igreja. Igreja é um sinal que fala para fora. O sentido de igreja, da palavra igreja, é para fora. Então, nós somos chamados a fazer tudo em nome de Jesus, como som de uma gratidão vivida. Não só individualmente na mente, mas também no nosso caminhar. Em todos os aspectos, caminhar para dar graças a Deus, louvando ao Pai todos os dias com a nossa vida. Qual é o som que a sua vida tem manifestado? É um ruído? É um som? E hoje de manhã, estudando Gálatas, as obras da carne e o fruto do Espírito, a gente ressaltou bem, eu não tenho que olhar para a vida do meu irmão. Olha, a vida dele não tem muito fruto. Não, não é essa. Nós somos chamados para olhar para dentro de nós. Quando a gente olha e fala assim, como eu estou vivido? Qual é o som que tem saído da minha vida? Eu tenho trazido a paz de Cristo ou não? E por fim, a paz de Cristo não silencia a vida, mas transforma o barulho do mundo em harmonia. Lá fora dessas quatro paredes, tem muita gente vivendo em desarmonia, no caos, no ruído. Pessoas que estão pensando em se matar, que não aguentam mais aquele ruído na cabeça. Pessoas que não têm para onde ir financeiramente, estão passando dificuldades, estão vivendo situações em que elas não encontram um momento de paz. Dariam tudo para no momento que eles estão vivendo, sentarem de frente para aquela cachoeira e falar assim, eu quero 1 minuto de paz na minha vida. E nós somos chamados a levar essa paz ao mundo. Abacuque viu esse som de paz em meio à crise, ao sofrimento. Davi ouviu o som da misericórdia em meio à culpa pelos seus erros. Paulo nos convida a ouvir o som da paz que brota de um coração agradecido e de forma comunitária. Quando a palavra brita ricamente, a gratidão flui livremente. E a igreja se torna uma melodia viva da graça de Deus. Se você está cansado de viver em meio ao ruído, você quer experimentar o som dessa paz, eu convido você, no seu lugar, a fechar os olhos e nós vamos orar ao Pai. Pai, certamente cada um de nós já viveu, Pai, e já experimentou a vida em meio aos ruídos. Mas eram momentos, Pai, em que não havia possibilidade de paz nas nossas vidas, porque não víamos aonde estava essa paz. Mas o Senhor, meu Pai, nos dá a possibilidade, Senhor, de encontrar essa paz. E essa paz se encontra em Jesus Cristo. Porque Ele foi o único, Pai, que pagou o preço pelo caos que está em nossas vidas. E quem está em Jesus Cristo
encontra essa paz que excede todo entendimento. Pai, toca o coração dessa pessoa, Pai, que não encontrou a paz ainda, que tem tateado, Senhor, experimentado diversos caminhos para encontrar essa paz. Que o Senhor se faça presente, Pai, a essa vida e que ele encontre, Pai, a paz que ele tanto almeja em Jesus Cristo. E é em nome dele, o Senhor da paz, que nós oramos. Amém. Amém. Convido a igreja a levantar e a receber a bênção do Senhor.